O milagre, antes dele se materializar do lado de fora, ele materializa do lado de dentro. Antes de acontecer, por isso que eu preciso lutar com a fé, porque só a fé faz isso. Se não é pela fé, você tem que esperar ver um resultado do lado de fora, para que você então possa crer. Mas as coisas de Deus são diferentes. Eu manifesto a fé, eu entrego a Deus a minha vida, eu confio nele, eu semeio a minha fé, eu busco a justiça dele, eu renuncio, eu sacrifico, e não se trata só de sacrifício financeiro. Sacrifício financeiro, a oferta que você faz no altar, é um complemento da sua entrega. Às vezes a pessoa sobe no altar para fazer uma oferta, mas o maior sacrifício que está dentro dela, de perdoar, de abandonar o pecado, sabe, de lançar sobre o altar o sentimento. Lembra de Ana? Ana subia no altar e fazia as suas ofertas, os seus sacrifícios, mas ela não sacrificava a ansiedade, a amargura de não ter um filho. O dia que ela subiu no altar, fez o sacrifício, a oferta, como ela fazia, mas também colocou a vida dela no altar, tirou a ansiedade, ela já desceu dali com o problema resolvido dentro dela. Primeiro você tem que resolver o problema dentro de você. Você tem que buscar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus vai resolver primeiro dentro de você. Vai te trazer paz, confiança, certeza. E quando a justiça de Deus, quando você tem essa paz, essa confiança, essa certeza, pode estar certo que também vai se materializar, vai cumprir aquilo que Deus prometeu. Compreenderam? Sim ou não? É assim que funciona. E para te ajudar nisso, olha que glorioso. O Salmo 126. O Salmo 126 é o salmo que vai avivar a sua fé. É para aquelas pessoas que estão esperando uma resposta de Deus. Se você está esperando uma resposta de Deus, se você está vivendo um momento difícil, uma injustiça, uma dor, uma aflição, né? E você está angustiado, o Salmo 126 é o salmo que prova para você que você precisa permanecer crendo, porque com Deus não existe final infeliz. Com Deus ninguém perde. Com Deus há quem desista. Com Deus há quem desanime. Mas com Deus não há quem venha perder. Não existe final infeliz, trágico com Deus. Todo final com Deus é glorioso. O problema é que às vezes a pessoa está preocupada com o tempo, com o modo como Deus vai agir. Então, preste atenção nesse salmo, que é um testemunho de fé, um cântico de vitória, que prova que Deus pode mudar qualquer situação. E quando Deus age, minha amiga, é assim que nós ficamos. Olha só, versículo 1 do Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como? Como os que sonham. Como assim como os que sonham? Perplexos, extasiados, sem acreditar, porque é assim que Deus trabalha. Para de querer entender o modo como Deus vai agir, porque o dia que você entender o modo como Deus vai agir, Ele não consegue te surpreender. O dia que você entender o modo como Deus vai operar, porque às vezes esse é o problema de muitas pessoas, porque elas olham para a situação delas e elas querem enxergar com os olhos humanos a maneira como tudo vai acontecer. Elas querem enxergar como Deus vai agir. Ou então estão preocupadas, digamos, aflitas por causa do tempo. É claro que quando nós estamos vivendo uma dor, a primeira coisa que a gente quer é se livrar da dor. Sim ou não? Está vivendo uma injustiça, a primeira coisa que a pessoa quer é se livrar da injustiça. Mas Deus tem o tempo certo. Deus tem a hora certa de agir. E quando Ele age dessa maneira, para que nós possamos glorificá-lo. Ele faz além daquilo que nós imaginamos. Aqui nesse salmo, fala do povo de Israel, que voltou do cativeiro depois de 70 anos. Eles haviam sido levados para o cativeiro, na época da Babilônia, por Nabucodonosor, por desobediência e idolatria, preste atenção. Os profetas Jeremias, Isaías avisaram o povo que se eles não se voltassem para Deus, isso ia acontecer. Mas já viu como o ser humano é, né? Coração endurecido e às vezes precisa passar pela luta, passar pela prova,
para ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, para quebrantar-se. Então não foi por falta de aviso, não foi castigo, foi consequência. Israel foi destruída, o templo de Salomão foi queimado e Israel, a maioria deles, levado cativos. 70 anos no cativeiro. Aparentemente, Deus os havia abandonado, aparentemente havia o silêncio de Deus, aparentemente não tinha resposta. E às vezes é assim que a pessoa se sente. Às vezes você está passando por um momento onde você tem essa sensação que Deus não está te ouvindo, que parece que Deus abandonou. Você está vivendo a injustiça, vivendo o problema, a dor. Você olha para o problema, parece que não tem solução. Mas é exatamente nesse ponto que Deus quer se manifestar. Esse é o ponto certo. Quando tudo parece perdido. Quando parece que não tem mais o quê? Solução, não tem mais jeito. Aí vem Deus com o poder dele. Aí vem Deus com a misericórdia dele. E opera de maneira que nós ficamos como? Como quem sonha. Porque, meu Deus, foi além do que eu pedi, foi além do que eu imaginei. Em Efésios, coloca para mim na tela, tem um versículo em Efésios 3:20 que fala isso. Diz assim, ó: ora, aquele que é o quê? Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quer dizer, Deus faz além do que pedimos, além do que pensamos, exatamente para mostrar para a gente que foi Ele. Está compreendendo? Sim ou não? A gente vê isso na Bíblia. Na época de Gideão, quando Deus mandou Gideão ir para a batalha, Gideão separou lá 30 mil homens. Deus falou, não, é muita gente. O povo vai achar que foi a mão deles que livraram eles. Manda voltar os tímidos e medrosos, voltaram 20 mil, ficou 10. Não, ainda é muito. Desce lá na fonte que eu vou separar ali alguns. Separou 300. Se com 30 mil já não dava, porque era mais de 180 mil inimigos, imagina 300 homens. Mas é Deus mostrando assim, eu quero provar que sou eu. Não é a tua mão, não é o teu braço forte, é a minha mão, é a minha justiça. Está dando para compreender? Ele faz além, como em Coríntios também fala, né, Romanos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em pensamento humano que Deus tem preparado para os que o amam. Agora preste atenção, existe um segredo aí. É para aqueles que perseveram, aqui é um testemunho de fé. Aqui é o Espírito Santo falando assim para você, Deus não se esqueceu, Deus não abandonou, não tem nada perdido. Mas você também não pode abrir mão da fé, você também não pode abandonar, você também não pode deixar de semear, você tem que continuar crendo, porque a palavra dele não falha. Aí ele continua dizendo assim, então, versículo 2, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então diziam entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos o quê? Alegres. Quer dizer, Deus já fez. Eu tenho certeza que assim como eu, na minha caminhada, Deus já fez grandes coisas, Deus já manifestou o poder dele, já tive experiências com Deus. Assim também você que já caminha com Deus, eu tenho certeza que Deus já fez grandes coisas por você também. O problema que te trouxe até aqui, há anos atrás, já não existe mais, sim ou não? A depressão, o vício, a doença, o sofrimento que te trouxe até a presença dele há anos atrás, já não existe mais, existem outras lutas. Mas o problema às vezes é que a pessoa olha só para o presente, só para o que ela está passando agora, e ela se esquece das grandes coisas que Deus já fez. O mesmo Deus que operou no passado, na época de Israel, que operou em nossas vidas, é o Deus que está conosco. Entenda uma coisa, Ele não nos abandona, Ele não abandona, Deus não abandona os seus. Por que que depois de 70 anos, Ele foi lá no cativeiro, tirar o povo? Porque Ele tinha promessa com Abraão.
Deus tem uma promessa. Se ele validou a promessa com Abraão, imagine a promessa com o filho dele na cruz. Imagine se ele vai desamparar aqueles que já se arrependeram, se batizaram nas águas e de fato entregaram as suas vidas. Não vai. Você pode ter certeza. O problema, como eu disse, é que as lutas que nós enfrentamos hoje, as injustiças que a pessoa está vivendo no presente, às vezes ela só olha para o presente, ela só olha para aquela situação e ela quer logo se livrar daquilo, ela quer logo resolver aquilo. É a preocupação com o tempo da espera. Parece demorado. Lembra que Jesus falou na parábola da viúva? Ele já até falou sobre isso, porque ele sabe que nós somos apressadinhos, né? Que na hora da dor a gente quer resolver logo, na hora da injustiça a gente quer logo uma resposta. Meu Deus, o Senhor tem poder para fazer e quer fazer, por que está demorando? Então ele já fala lá na parábola, Lucas 18, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então a justiça de Deus não falha, é isso que você tem que entender. Se você, ao invés de olhar para o tempo, ou ficar tentando entender como Deus vai operar, se você olhar para a promessa e crer na promessa, você vai ter paz. Você vai passar por essa luta, por essa injustiça em paz, na certeza. Então assim, se isso tem tirado a sua paz, preste atenção aqui. Se essa luta, essa injustiça tem tirado a sua paz, tem afligido você, é porque você ainda não está confiando 100%. Você está focando no tempo, você está focando no modo, querendo entender o modo como Deus vai agir, e por isso que você está aflito, você está angustiado, você está sem paz. Só que é no altar que você resolve isso. Quando você entrega toda a sua angústia, toda a sua aflição, e quando você decide confiar naquele que fez a promessa. Você decide confiar em Deus, você decide confiar na palavra dele. Quem está compreendendo? E aí que vem um detalhe, preste atenção, ainda tem um segredo para isso. Aí ele diz no versículo 3, versículo 4, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas, o quê? Do sul, as torrentes do Negueb, na outra linguagem fala, que, só para você entender esse fenômeno que ele compara a restauração de Israel às torrentes do Negueb, que é um fenômeno que tem em períodos de chuva, em raros períodos de chuva, aonde o deserto se torna um rio, as águas, mananciais de água, enxurradas, enchentes de água descem da montanha e passam pelo lugar deserto, onde é tudo deserto, se torna ali no manancial de água. Do nada, aquelas águas surgem, onde elas passam, passa a ter vida. Ali nasce uma vegetação, então aquilo que era deserto uma hora, agora se tornou em vida. Algo que humanamente falando seria impossível. Então ele compara isso à restauração de Deus. Então creia. Ainda que você esteja vivendo, bicho, mas é tanto tempo que eu estou passando por essa luta, por esse problema, só não deixe de confiar. Não arquiva o seu processo, não arquiva a sua causa, não. Porque às vezes você já arquivou, né? Às vezes o tempo não é pela falta do agir de Deus, ou às vezes a demora não é por parte de Deus. É porque você simplesmente abriu mão, você arquivou a sua causa, você desistiu de lutar, você desanimou porque é muito difícil, então você deixou de viver a fé. Não deixa de viver a fé. Não viva angustiado pelo problema, mas não deixa de viver a fé, não deixa de crer na promessa. Porque olha só o que ele fala, aí no versículo 5, agora vem o segredo. Os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria, colherão com alegria. Ah, bispo, agora eu gostei. Porque se tem uma coisa que eu tenho feito é derramar lágrimas. Ah, quer dizer que graças a Deus, eu tenho chorado muito. Não, depende, eu acho que você entendeu errado. Não é o choro que vai trazer a resposta. É a semeadura, é a semente. Aqui a ênfase não está no choro, a ênfase está em semear
com lágrimas. Não é chorar. Se você só chora, mas não semeia, é só lágrimas. São lágrimas de desespero, é choro de dúvida, é choro de lamentação. Existe uma diferença muito grande. Há quem chore por desespero, há quem chore por não crer, há quem chore por não confiar. Agora, o choro da fé é aquele que, por exemplo, a injustiça causa. Se tem uma coisa que causa lágrimas, é o quê? A injustiça. Olha o exemplo do testemunho, a mãe, que a dor da injustiça, de ver aquela situação. Então o choro dela não foi de, meu Deus, agora, o que eu faço? Está tudo perdido, não tem jeito, não sei mais o que fazer. Não. O choro dela foi, meu Deus, não é justo. E ela continua semeando, porque quando Deus mandou perdoar, ela perdoou. Ainda no momento difícil, ela continuou ouvindo a voz de Deus, que é o segredo. Quando ele fala, no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará o quê? Sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva, aquele que continua semeando, com lágrimas, como eu disse, não são lágrimas de desespero, não, é de fé. É aquela pessoa que não para, que não abre mão, que não deixa de confiar. Está difícil, mas ela não deixa de buscar, ela não desanima. Sabe aquela pessoa que às vezes vem, e às vezes já aconteceu isso com você, você vem para a igreja chorando, mas você não deixa de vir, né? Você chorando, você não deixa de obedecer, de viver a fé, de falar com Deus. Tem gente que não, tem gente que diante da luta, não vou na igreja não, desistir, deixa de buscar Deus. É essa hora que faz a diferença, é essa hora que separa quem crê e quem não crê, quem tem sede e quem tem só o quê? Vontade. Essa é a hora que faz a diferença. Aqueles que andando e chorando. Ezequias fez isso quando o profeta falou que ele ia morrer de uma doença mortal. Ele virou o rosto para a parede, ele chorou muitíssimo. Mas não foi de desespero, foi de fé, foi de revolta. Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E essa é a lágrima, isso é você semear a fé com lágrimas. Vou andando, chorando, semeando, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus não falha. Eu sei que eu vou colher, não sei como e não sei quando, mas eu tenho paz porque eu sei que a promessa vai se cumprir. Eu trago dentro de mim, olha que coisa maravilhosa. Eu trago dentro de mim a preciosa semente. Porque não é o que ele diz aqui? Sim ou não? Aquele que leva a preciosa semente. Qual é a preciosa semente? Qual é a preciosa semente? Primeiro, o que é uma semente? A semente, podemos dizer, que é o início da grandeza. Uma semente pode virar uma floresta, ou não? Ou não? Uma semente vira uma árvore que dá fruto, que dá outra semente, caso você tenha dúvida disso, e pode virar uma floresta. Começa com uma semente. A semente é o início da grandeza. A preciosa semente é a promessa. É o início da grandeza. Se você traz consigo a preciosa semente, que é a promessa, e ali, carregando essa preciosa semente, você vai caminhando, ainda que chorando, ainda que lutando, ainda que em meio às lutas, aflições, mas você vai carregando consigo a preciosa semente, que é a promessa, e continua ali semeando, e não tem lugar melhor para semear com lágrimas do que o altar, se entregar. Você pode ter certeza, está aí escrito, sem dúvida, você vai voltar colhendo os seus frutos. Não falha, está compreendendo? Essa semente não falha, essa semente, ela não murcha, não falha. Então, não olhe para a sua situação, não. Tenha certeza de que Deus vai cumprir aquilo que está escrito na palavra dele. E o principal para a gente concluir isso aqui é a comparação com o reino de Deus. Porque ainda que venhamos nesse mundo enfrentar lutas, aflições, injustiças, ele está dizendo assim, aguenta firme, vai valer a pena, porque quando a gente chegar no céu, nós vamos ficar como
Como quem sonha. Quando chegarmos no céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no pensamento humano que Deus tem preparado. Meu amigo, você vai esquecer das dores, das aflições, das lutas, das injustiças, vai ficar tudo para trás. Então, em outras palavras, vale a pena. Você está enfrentando a luta hoje, você está passando pela injustiça, vale a pena, continue andando e semeando, ainda que chorando. As suas lágrimas vão servir para poder regar a semente e ela nascer mais rápido ainda. Amém?